Diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Irmãos, um versículo bem curtinho, né? Somente esse versículo, o versículo 13, do capítulo 13 de 2 Coríntios. E quando o Senhor me deu essa palavra, o pastor Rogério pediu para me ministrar nessa manhã, eu fiquei pensando assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? E, a princípio, eu pensei em Moisés, falar sobre a amizade de Moisés. Moisés, ele era amigo de Deus. Tem como abaixar um pouquinho? Que está me dando eco aqui. Aí, o Moisés, ele era amigo de Deus. O Senhor olhava para Moisés e via ele como um amigo, não somente como um servo, como um discípulo, mas via Moisés como amigo. E eu fiquei pensando: Senhor, amém. Então, eu vou falar sobre Moisés, sobre a amizade que o Senhor tinha com Moisés, como o Senhor considerava. Já pensou, irmãos, que coisa linda? O Senhor olhar para nós e falar assim: aquele ali, ele é meu servo, ele é meu discípulo, mas ele também é meu amigo. Porque o amigo, ele é leal, o verdadeiro amigo, ele é leal, o verdadeiro amigo, ele é fiel. Então, o Senhor olhava para Moisés e via isso em Moisés. Via em Moisés disposição, via em Moisés lealdade, via em Moisés fidelidade, mas via um amigo que ele podia contar. E o que Jesus fez na vida de Moisés? Como é que Jesus contou com Moisés? Para tirar eles do povo, tirar o povo do povo de Israel do Egito, para libertar o povo. Olha que grande responsabilidade. E nós também temos responsabilidades com o Senhor. E eu continuei orando e falando. E aí o Senhor me fez chegar nesse versículo aqui, sobre o Espírito Santo. Por que chama a atenção nesse versículo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, ele está sobre nós. O amor de Deus, ele também está sobre nós, porque nós vemos o amor de Deus na cruz. Na cruz nós enxergamos o amor do Senhor. Então o amor de Deus está sobre nós, nós entendemos, nós sabemos que ele está. Mas depois vem, e a comunhão do Espírito Santo. Pode passar um slide para mim, por favor? E a comunhão do Espírito Santo. O Senhor falou comigo assim: você vai falar para a igreja sobre o meu Espírito Santo, sobre a necessidade de nós estarmos em comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. O que é comunhão? Comunhão, pode passar o segundo também? O que é comunhão? Comunhão é intimidade, comunhão é companheirismo, comunhão é relacionamento. Você tem comunhão com o seu esposo, você tem comunhão com o seu namorado. Nós temos comunhão uns com os outros, como irmãos, como igreja, como o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós não temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o que é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus? É ter relacionamento com Ele. É relacionar-se com Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma pessoa que quer relacionar-se comigo e com você diariamente. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de mim, dentro de você, como um vaso. Nós somos um vaso de barro. Mas ele está dentro de nós como um tesouro. Ele é um tesouro que habita dentro de nós. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Porque nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho e nós temos Deus Espírito. É a Trindade, que eu não entendo muito bem a Trindade. Eu acho que ninguém vai entender muito a Trindade nunca, né? Como é que pode três Deus com funções diferentes em um? É meio complicado assim na nossa natureza humana, carnal, entender. Mas a gente vai estudando e vai tirando algumas conclusões. Mas é uma coisa assim tremenda, como nós, né? Nós somos espírito, alma e corpo. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós somos espírito porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo.
Nós não somos uma alma e temos um espírito. Não, nós somos espírito. Nós somos espírito, temos uma alma que é a sede de todas as nossas confusões, de todos os nossos pensamentos. E é no espírito que Jesus quer trabalhar. É na nossa alma que o Senhor quer trabalhar. Na nossa alma que Ele quer nos santificar. É na nossa alma que Ele quer atingir. Para que a gente venha ser mudado, venha ser transformado, venha ser santificado, venha ser regenerado a cada dia, a cada manhã. Então, no Antigo Testamento, nós vimos a era do Pai, o período do Pai, onde o Pai, Deus Pai, agiu. Deus Pai agiu no Antigo Testamento todinho até Malaquias. Deus Pai agiu, e nós vemos o grande poder de Deus, nós vemos a criação, nós vemos a Arca de Noé, nós vemos o dilúvio, nós vemos o nascimento da nação de Israel, o crescimento da nação de Israel, nós vemos Moisés libertando o povo de Israel. Então, a era do Pai, era pode ser dispensação, é tempo, é um período do Pai. O Pai ainda está presente com nós hoje, mas naquele tempo Ele atuou fortemente na vida do povo, usando amigos como Moisés. E eu quero dizer para você nesta manhã que hoje o Espírito Santo quer nos usar fortemente também. Mas Ele quer que nós sejamos amigos dEle. Ele quer que nós levantemos pela manhã e falamos assim: Espírito Santo, estou aqui. Nesse dia eu quero que você me guie, me ajude, me governe. Aí nos evangelhos nós encontramos a era do Filho. Vamos lá nos evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. Nós encontramos a era do Filho. É o Filho habitando, é o Filho andando no meio de nós. O Filho se fez carne e andou no meio de nós. O Filho tabernaculou. Porque Jesus é quem? Jesus é Deus andando no meio de nós. Esse aqui é Jesus. Você quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. Porque se você não conhecer Jesus, não tem como você conhecer o Pai. Às vezes a gente fica procurando tantas referências na Bíblia de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, e é válido, porque são homens e mulheres que nos inspiram mesmo, são homens e mulheres que Deus não escondeu as falhas deles, e o Senhor também não esconde as nossas falhas, principalmente de nós, mas o Senhor usou. O Senhor usou com ousadia, o Senhor usou com coragem, o Senhor usou com intrepidez. Veja bem, irmãos, Moisés era gago. Olha o que Deus fez na vida de Moisés. Davi adulterou, Davi assassinou. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Elias entrou em depressão. Olha o que Deus fez na vida de Elias. Então eram homens carnais como nós, mas que no poder de Deus operaram grandemente naquela época. E são exemplos muito bons para nós. Temos exemplos ruins também. Mas o Senhor deixou aqui para nos ensinar, para nos instruir, para nos mostrar, não faça como eles. Por exemplo, Jezabel é um exemplo ruim. Acã é um exemplo ruim. Judas é um exemplo ruim de coisas que nós não devemos fazer. Mas nós precisamos procurar a nossa referência, nós devemos imitar, procurarmos imitar e termos como referência central na nossa vida Jesus Cristo. Porque Ele é Deus Pai andando no meio de nós. Jesus é Deus de amor, Deus de compaixão, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus Salvador, Jesus. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que imitar Jesus Cristo. Mas ninguém. É Jesus. Mas é difícil imitar Jesus, sabe por quê? Porque quando a gente imita Jesus, a gente tem que dar outra face. Quando a gente vai imitar Jesus, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Quando a gente vai imitar Jesus, sabe, nós temos que andar mais de 1 milha. Então é difícil imitar Jesus. Mas Jesus, Ele falou muito conosco na era dele, no tempo dele. Mas Ele fala conosco hoje. Mas hoje, Ele está sentado à direita de Deus. E quem está conosco hoje? O Espírito Santo. Hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando Ele subiu aos céus, antes dele subir, Ele falou: eu vou, mas para que eu preciso ir, para que venha sobre vocês o Espírito Santo de Deus. É necessário que eu vá para que Ele venha. E o Espírito Santo, Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas.
Então, Antigo Testamento era do Pai, Evangelho era do Filho, e hoje nós vivemos a era do Espírito Santo de Deus. Hoje quem tem que atuar, quem tem que falar, quem tem que dirigir, quem tem que governar nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E para nós sermos governados pelo Espírito Santo, nós precisamos pedir que Ele invada os nossos corações. Porque muitas vezes, irmãos, nós levantamos a mão para Jesus, nós aceitamos Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso remidor, nós passamos a sermos pecadores arrependidos, somos selados com o Espírito Santo de Deus, depois nós oramos, porque existe uma diferença. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aceitou Jesus, é selado. Mas depois vem um revestimento de poder, que é o quê? Que é a unção, que é a capacitação para você ir e fazer a obra, que é a capacitação para você andar neste mundo, sabe, sem se contaminar, sem se corromper. E é no poder do Espírito Santo que a gente consegue resistir a essas coisas. Guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz muitas coisas na nossa vida. Basta a gente deixar, basta a gente pedir, Espírito Santo age na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de pedir que o Espírito Santo atue em nós. Sabe, o poder vem para nos capacitar a realizar a obra. Mas o Espírito dentro de nós, ele está aqui para nos mudar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por que muitas pessoas falam assim? O crente, ele não é conhecido pelos dons. Porque ele não é. Hoje as pessoas ficam muito impressionadas quando alguém revela, quando alguém faz profecia, quando alguém pula, quando alguém grita. Mas isso aí é poder do Espírito Santo sobre a pessoa. Mas o fruto do Espírito Santo está dentro daquele que quer viver uma vida de santificação, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida moldável nas mãos do Mestre. Aí é a pessoa do Espírito Santo que dá dentro de você que vai te mudar. Não é o poder que te muda. Não é o poder. Quem te muda é a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, muitas vezes, ela está dentro de nós, mas ela fica apagada. Ela fica apagada por quê? Porque a gente não entende. A gente não sabe como. Sabe, ele está ali dentro, a gente não sabe, irmãos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele quer se relacionar comigo como uma pessoa. Ele quer ser nosso amigo diariamente, continuamente. Ele quer nos ajudar nas nossas situações do dia a dia. Ele quer nos ajudar com nossos maridos, ele quer nos ajudar com nossos filhos. Ele quer nos dar solução na nossa vida. Mas nós temos que pedir, nós temos que clamar. Nós vamos falar, Espírito Santo, age na minha vida. Espírito Santo, me transforma. Espírito Santo, essa área que eu não estou conseguindo mudar. Espírito Santo, esta área que eu não estou conseguindo resolver. Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim, me ajuda, me socorre, me transforma, haja. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos frutos do Espírito. Não é por quanto ele pula, nem grita, nem profetiza. Mas é pelos frutos do Espírito. Nós estamos falando nessa manhã, nós não estamos falando do poder. O poder é diferente. Existe o poder, existe dons, existe os ministérios, existe a operação do Espírito Santo, que são os dons de serviço ou operações do Espírito Santo, que são os ministérios de socorro, os ministérios de governo, que é um tesoureiro, é um administrador, é alguém que faz uma ação social. Existem os ministérios da igreja, os dons ministeriais que Jesus deu à igreja. Evangelista, pastor, mestre. E existem os dons espirituais, os 9 dons espirituais. Mas não é sobre os dons que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos falar sobre a pessoa. Sobre a pessoa que está dentro de nós. E muitas vezes nós não compreendemos e nós não sabemos como lidar com esse grande poder que tem dentro de nós. Unção é poder. Presença é o Espírito dentro de mim. Irmãos, eu não sinto o Espírito Santo. Eu conheço o Espírito Santo. Eu sinto o poder dele. O poder. Mas eu conheço o Espírito Santo.
Eu sei quem é o Espírito Santo. Será que nós podemos dizer: eu conheço o Espírito Santo, eu sei quem é o Espírito Santo, eu sei ouvir a voz do Espírito Santo, eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo, ou é a voz do inimigo? Porque Satanás, irmãos, nós precisamos nos revestir do Senhor, nós precisamos nos revestir desse Espírito Santo que está dentro de nós. Nós devemos orar diariamente, falar, gente, para orar. O Senhor fala que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede na nossa oração, mas Ele quer nos ajudar no nosso dia a dia. E quando a gente começa a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar internamente dentro de nós, nós vamos vendo a nossa mudança dia a dia. Hoje eu estou assim, mas eu já não sou mais como era antes. Mas eu preciso melhorar. Mas também em algumas áreas da minha vida eu não sou mais como era antes, eu estou bem melhor. Sabe por que muitas pessoas não mudam? Levanta a mão para Jesus, aceita Jesus, está na igreja, está trabalhando no ministério, mas não muda. Porque não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro dela. Então eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, peça ao Espírito Santo para trabalhar na tua vida, para invadir a tua vida, para governar a tua vida, para orientar a tua vida, para te aconselhar, porque Ele vai fazer. Ele tem todo o poder para fazer uma mudança radical na tua vida, mas você tem que pedir. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é invasor. O Espírito Santo não é um ladrão que entra de noite, não é Satanás que está invadindo tudo, entrando na sua vida. Não, o Espírito Santo, ele é educado. Ele é uma pessoa educada, ele não vai invadir a nossa vida, mas ele vai bater. Ele vai bater. Ele vai bater. Ó, irmã, não faz isso não. Vai por esse caminho. Ô, irmão, não compra aquele carro não. Ô, irmão, não está na hora de fazer isso não. Espera mais. Sabe, muitas vezes tem pessoas que estão passando lutas e dificuldades porque pegaram com suas próprias mãos. Porque não ouviram o Espírito Santo. Irmãos, eu vou te dizer, até para comprar um sapato, nós temos que pedir o Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque eu quero comprar o sapato hoje. Aí eu vou lá e divido em 3 vezes. Aí o Espírito Santo fala comigo assim, não compra. Ah, mas Jesus, eu tenho dinheiro hoje, mas você sabe se você vai ter daqui a 2 meses? E talvez, irmãos, aquele sapato que você quer, mulheres, presta atenção, mulheres. Aquele sapato que você quer hoje, que custa R$200, o Espírito Santo fala com você, não compra. Daqui a 3 meses você vai achar ele por 100. Porque não vendeu e você vai ganhar R$100 ainda. Entendeu? Então a gente tem que ter discernimento, a gente é muito imediatista. A gente quer muitas coisas para ontem, eu quero isso hoje, eu quero isso agora, eu vou fazer isso agora. Não. É esperar o Espírito Santo trabalhar, é esperar o Espírito Santo confirmar, é esperar o Espírito Santo agir. Irmãos, o crente, ele tem que saber ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter discernimento da voz do Espírito dentro de nós. Como eu já falei, o cristão, ele não sente o Espírito Santo. O cristão conhece, ou pelo menos deveria conhecer o Espírito Santo que habita dentro dele. Você pode botar um slide antes? Obrigado. Devemos desejar ardentemente a presença do Espírito Santo. Desejar ardentemente esse fogo sobre nós. Essa presença gloriosa do Espírito Santo. E em nosso coração que Deus concentra a sua presença, na nossa alma que Ele concentra a sua presença. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele anseia por nós. Ele anseia por cada um de nós. Ele anseia por estar conosco. Por um tempo conosco e um tempo de qualidade. Irmãos, nós não podemos dizer que nós não temos tempo de estar com o Espírito Santo, de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar servindo. Nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Apesar de vivermos num mundo imediatista, que é tudo para ontem, nós gastamos muito tempo da nossa vida em coisas que não edificam.
Coisas que muitas vezes não são nem pecados, mas são embaraços que impedem você de crescer. Que impedem você de estar em comunhão. Um exemplo? Redes sociais. Quanto tempo você gasta por dia numa rede social? Eu não estou falando daquelas pessoas que trabalham, não. Mas quanto tempo nós gastamos numa rede social? Nos distraímos, porque isso é cilada do inimigo. O inimigo coloca, às vezes você ouve um WhatsApp, aí você fala assim, eu vou ler a Bíblia, mas aí você viu um WhatsApp chegando, você vai lá e olha, daí do WhatsApp, quando você vê, você já está no Facebook, já está no Instagram, passou 1 hora e meia. Distração. Porque o inimigo, ele não quer que você ore. O inimigo não quer que você leia a palavra. O inimigo não quer que você faça propósito com Deus. O inimigo não quer isso. O inimigo quer que você fique estacionado, que você fique parado, que você fique, sabe, numa preguiça espiritual, estacionado espiritualmente. Estamos vivendo um tempo que nós não podemos ficar estacionados espiritualmente. Não podemos. Os tempos estão difíceis, os tempos estão ruins. Olha quanta coisa que está acontecendo. Vamos falar do nosso Brasil. Olha quanta coisa ruim está acontecendo. Eu creio que Deus tem bênçãos para nós, tem. Nós somos igreja, mas olha as coisas que estão acontecendo. São tempos difíceis. E se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, se nós não pedirmos ao Espírito Santo para nos ajudar, nós vamos parar no meio do caminho. Ou então vamos vir para a igreja automaticamente, mas não vamos ter experiências com o Espírito Santo, não vamos viver com o Espírito Santo, não vamos entender, não vamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos capazes de matar o desejo de agradar nossa própria natureza. Irmãos, há uma luta constante, carne e espírito. O apóstolo Paulo fala dessa luta. Há uma luta constante dentro de nós. Mas quem vai vencer? Quem você está alimentando? Você está alimentando a carne ou você está alimentando o espírito? Você está alimentando a sua natureza carnal ou você está alimentando o seu espírito? Com oração, com jejum, com palavra? Ou a carne com distrações? Com distrações que não vão te levar para lugar nenhum. Mas vão te levar, sabe para quê? A uma vida de frieza. A uma vida de mornidão espiritual. E nós não podemos, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor todos os dias que o fogo do Espírito, que a chama do Espírito venha arder dentro de nós, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha nos transformar, para que nós possamos levantar a nossa mão diariamente para o Senhor e falar, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero te servir, eu quero fazer por onde, eu quero ser igual a Moisés. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, aqui vai uma amiga. Será que Jesus pode se agradar de nós? Será que o Senhor Jesus pode se agradar de nós? Então o Espírito Santo, irmãos, não é pela nossa força. Pela nossa razão, nós não vamos mudar. Mas quando a gente decide orar, decide pedir o Espírito Santo, que Ele molde a nossa vida, que Ele trabalhe dentro de nós, nós começamos a ver a transformação em nós. Nós começamos a perceber que a nossa natureza carnal, com o tempo ela vai, sabe, vai diminuindo aquele desejo, aquele ímpeto de fazer as coisas pela própria vontade, pelo próprio desejo, de satisfazer a carne, de satisfazer o seu ego, de satisfazer a tua vontade. Então é o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que ajuda a mim e a você a matar esse desejo carnal, essa natureza corrompida que tem dentro de nós. É só o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Porque além de sermos homens, sermos falhos, nós temos uma natureza carnal que ainda está persistindo dentro de nós. A nossa alma ela não foi transformada 100%. Há coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. Mas nós temos que ter a coragem de chegar para o Espírito Santo e falar com Ele, Espírito Santo, ó, isso está dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me liberte. Isso está dentro de mim, eu preciso que o Senhor me livre. Isso está dentro de mim, eu preciso que o Senhor sonde o meu coração e guia-me pelo caminho da verdade.
Então o Espírito Santo nos capacita, irmãos. Se você está preocupado com algo, se você acha que você não consegue fazer algo, peça ao Senhor. Se Deus está falando, eu quero que você faça, eu quero que você vá, mas você coloca o medo. O medo é um empecilho na vida de muitas pessoas hoje. Deixa o medo atrapalhar. Deixa o medo, sabe, entrar na sua vida, no seu coração, e você não cumprir. Porque medo, irmãos, é do diabo. O medo não é de Deus. O medo, ele é um espírito. E você tem que repreender esse espírito na sua vida. Você tem que rejeitar esse espírito de medo na tua vida. E se você tem certeza que Deus está falando com você, vai. Se Deus está mandando, vai. O Espírito Santo está confirmando, vai. Não tenha medo. Porque o que está sobre nós é o espírito de poder, de coragem, de ousadia. Esse espírito que está dentro de nós. Esse espírito de poder e de coragem que te capacita. Esse espírito que te dá dons. Esse espírito te capacita para os ministérios. Esse espírito te capacita para as operações. Esse espírito te capacita para profetizar. Esse espírito te capacita para orar e as pessoas serem curadas. Esse espírito te capacita para você orar e as pessoas serem libertas. É esse Espírito Santo, não é você. O nosso problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente não quer depender do Espírito Santo. Porque ser guiado pelo Espírito Santo é depender dele 100%. É igual quando você ora por um marido que não é crente. Aí você está orando, e está orando, e está orando, e está orando, e pedindo a Deus. E está descansando em Deus. Mas ao mesmo tempo você está brigando com seu marido. Então o Espírito Santo já saiu daí há muito tempo. O Espírito Santo já se retirou, porque, como eu disse, ele é educado. Então, descansar no Senhor é independente das circunstâncias. Descansar no Senhor é você não ver uma luz lá no final do túnel, mas saber que Deus vai fazer. Não importa se o seu marido chegou bravo, se o seu marido chegou irritado, se o seu marido passou a noite fora, se o seu marido está bebendo demais, mas você crê no Espírito Santo? Você quer crer que o Espírito Santo tem o poder de agir na vida do teu marido? Então descansa no Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai fazer. Porque a obra não é tua. Nós temos perdido as bênçãos do Senhor porque nós queremos fazer a obra do nosso jeito. Muitas vezes uma promessa ela não se realiza logo na nossa vida porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Pula estação. É no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito. Igual as ideias. Tem gente que tem tanta ideia. Esse negócio de muita ideia eu não gosto, não. Não é, Ederson? Muita ideia. Vão fazer assim, vão fazer assado, vão fazer desse jeito, não sei o quê. Não. Aí já começa a complicar. O Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho é simples, é a gente que complica. A gente complica tudo, irmãos. Deus ele tem muita misericórdia de nós. Irmãos, Jesus nos ama muito, porque ai de nós. Se não fosse o amor de Jesus, né, irmão? O senhor que está chegando na igreja agora, você não se assusta, não. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Jesus, porque a gente é complicado demais. Coisas que são para ser simples, a gente complica. A gente complica. Mas muitas vezes complicamos porque não deixamos o Espírito Santo de Deus agir. Simples assim. Basta obedecer. Quando o Espírito Santo falar para você assim, vai lá e prepara a comida do teu marido que ele está chegando. Vai lá, prepara. Pega a roupa. Não sei por que eu estou falando para mulher, hoje não é culto de mulher. Acho que é porque tem mulher que está aqui precisando ouvir isso. Para de ser a machona dentro de casa. Você é ajudadora. Irmãos, a mulher cristã, ela não é feminista, ela é feminina. E mulher de Deus que está aqui nesta manhã, você tem valor para Jesus. Jesus, ele te colocou num patamar igual a um homem. O homem ele não pode dizer que ele é melhor que você, porque ele não é. Nós somos iguais diante do Senhor. Nós somos iguais. Mas existe um grau de responsabilidade. O homem tem uma responsabilidade, a mulher tem uma responsabilidade, os filhos têm uma responsabilidade. O que nos separa, o que nos torna diferentes, é essa responsabilidade que cada um tem que exercer.
dentro de casa, como seu papel, como a criação, como a família, como Deus criou, como Deus instituiu. Então, quando o Espírito Santo falar assim, vai lá, antes que ele chegue, prepara, faça uma graça para ele. Às vezes ele vai chegar irritado e vai brigar até com você. Mas se você chegar e ouvir a voz do Espírito Santo, e fizer isso, você vai evitar uma complicação dentro do teu lar. Irmãos, quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro que, às vezes eu estava na cozinha e os meninos estavam dormindo. Eu vi um negócio dentro de mim assim, prepara a mamadeira. Tinha dia que eu não ouvia, não, porque a gente é assim, né, Grace? A gente é assim, tem dia que a gente ouve, mas tem dia que a gente finge que não ouviu, porque a gente ouve. Então, tinha dia que eu, mas preparar a mamadeira porque os meninos estão dormindo. Mas eu ia lá e preparava. Daí, a 10 minutinhos, os meninos acordavam e a mamadeira estava. O dia que eu não escutava o Espírito Santo, porque a gente acha que o Espírito Santo vai falar em grandes coisas. Não, é no nosso dia a dia que o Espírito Santo quer agir na nossa vida. É no dia a dia que o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, no seu comportamento, no seu caráter, no seu andar dentro de casa, é no dia a dia. Aí, quando eu não ia fazer a mamadeira, os meninos acordavam chorando, berrando, era uma confusão, fazendo mamadeira, 2 mamadeiras com 2 meninos chorando. Olha aí que luta. Se eu tivesse obedecido, já enfiava logo a mamadeira e pronto, não tinha choradeira. Você está vendo, irmãos, que é nas pequenas coisas, nós temos que estar atentos à voz do Senhor nas pequenas coisas. Pequenas coisas no nosso dia a dia que vai fazer a gente evitar conflito com o marido, evitar conflito com filhos, evitar conflito com a família. Sabe, quando tem uma confusão na família, o Espírito Santo fala para você assim, não se mete. O Espírito Santo, não se mete, ora. Mas você vai lá e entra com o corpo todo, não vai só com a mão, não. Aí você começa a reclamar que luta, que luta, que luta. Mas o Espírito Santo falou para você não se meter. Então o problema é você, não é o Espírito Santo. Influência, capacitação, influência. Que influência nós estamos exercendo? Porque o Espírito Santo, ele é uma influência sobre mim e sobre você. O Espírito Santo quer nos influenciar a fazer coisas boas. E nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo a fazer coisas boas. Nós precisamos, nessa geração, sermos influenciadores. Não é o mundo que tem que nos influenciar. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja. Nós que temos que influenciar o mundo. Nós temos que invadir as casas dos nossos vizinhos. Nós temos que invadir a casa dos nossos familiares. Nós temos que invadir a casa da nossa parentela. Nós temos que invadir o nosso local de trabalho e trazer à luz o poder e a influência do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para nós e falar assim, nossa, aquela pessoa ali tem uma coisa diferente dentro dela. É tão gostoso, não é? Quando você está no local de trabalho e você não se mete em nada. Você não se mete na vida dos seus colegas. Você não se mete na vida do seu patrão. Mas você faz o seu trabalho quietinha, em oração. Ouvindo o seu louvorzinho, fazendo a sua parte. Cumprindo o seu dever. Influência. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos ser sal da terra se a gente não influenciar. Como é que eu vou ser sal da terra se eu não influencio ninguém com a minha vida? Como? As bem-aventuranças, quando a gente começa a ler as bem-aventuranças, bem-aventurado o pacificador, bem-aventurado, 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 que agora eu esqueci, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Uma das qualidades de quem é cheio do Espírito Santo é a mansidão. É um espírito quieto e manso. Se você é ou era uma pessoa explosiva, mas se você tem um espírito dentro de você, trabalhando em você, constrangindo você, moldando você, você vai adquirir esse espírito manso, dócil e tranquilo. Você não vai ser uma pessoa irritante, uma pessoa inquieta, uma pessoa explosiva. Mas o Espírito Santo vai te moldar.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É por isso que a gente não quer imitar Jesus. Porque para imitar Jesus, nós temos que ser pacíficos. Para imitar Jesus, nós vamos ser injuriados, nós vamos ser perseguidos. Para imitar Jesus, nós vamos ter que orar por aqueles que nos perseguem. Por isso que é difícil imitar Jesus. Por isso que a gente quer imitar José, a gente quer imitar Moisés, a gente quer imitar Davi. Mas nós temos que imitar Jesus. Mas aqui, no versículo 13, fala assim, Mateus 5,13, é a continuação. Porque muitas vezes a gente lê o texto, mas não lê o contexto. Mas você tem que ler o texto e você tem que ler o contexto para entender o que Deus está querendo falar para você, para mim. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Irmãos, o sal, ele faz a gente ter sede, não faz? Você está fazendo sede em alguém? Você está deixando alguém com sede de Jesus? Porque Jesus não vai mandar anjo, não, é eu e você. É eu e você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um nome. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você só é sal da luz, sal da terra e luz do mundo quando você cumpre as bem-aventuranças. Não adianta ninguém profetizar sobre você que você é sal da terra e luz do mundo se você não cumpre as bem-aventuranças, porque você não é nada. Você está sendo enganado e você está se enganando, porque você está achando, isso é sofisma. Sofisma, Satanás tem colocado isso na mente das pessoas, sofisma. Você está fazendo uma coisa, você tem certeza que você é certo, mas você está errado. Então, Satanás ele tem levado muitas pessoas a se enganarem, a serem enganadas. Mas por quê? Porque não deixa o Espírito Santo agir, não deixa o Espírito Santo trabalhar, não deixa o Espírito Santo mostrar, não deixa o Espírito Santo revelar. Irmãos, o Espírito Santo ele quer se revelar a mim e a você. Que o Espírito Santo ele venha se revelar a nós nessa manhã profundamente, de uma forma sobrenatural, mas que você deseje conhecer esse Espírito Santo, que você tenha fome desse Espírito Santo. Aí você vai ver como é que a sua vida vai mudar, como é que a sua vida vai melhorar, como Deus vai trabalhar na tua vida, como Deus vai te usar, que você vai ver assim, meu Deus, eu fiz mesmo isso? Jesus, isso aconteceu? Eu falei mesmo isso, mas não é você, porque o Espírito Santo está agindo na tua vida, porque você está deixando. Pode passar. Aqui, já falei. Quando nós oramos para o Espírito Santo agir na nossa vida, nós passamos do nível natural para o sobrenatural. Porque, irmãos, não tem como ter experiência com o Espírito Santo, não tem como ser guiado pelo Espírito Santo, não tem como ser transformado pelo Espírito Santo, não tem como ser governado pelo Espírito Santo, não tem como ser submisso ao Espírito Santo sem oração e sem palavra. Aí quando você ora, que você chega, irmãos, e outra coisa, a oração ela tem que começar de uma forma quieta, de uma forma calma. Você se coloca ali de joelhos ou sentado, ou melhor de joelho ou sentado, né? Um dia eu falei assim com uma pessoa que eu não oro muito de joelho, não. Eu oro sentado. Eu gosto de orar sentado. Eu boto a cadeirinha de praia e sento na cadeirinha. Mas eu gosto de começar a minha oração de joelho. Eu sempre começo a minha oração de joelho. Aí depois meu joelho começa a doer. Eu estou igual o pastor Rogério, não aguento ficar a noite acordada, não. Então estou assim também. Meu joelho também não aguenta muita coisa, não. Mas para Jesus não importa se você está sentado, se você está ajoelhado. Eu gosto, uma preferência minha, de começar minhas orações ajoelhada, depois eu sento. Mas é uma coisa, agora se você quiser sentar numa cadeira e falar, Espírito Santo, vamos conversar agora? É assim que começa a oração.
Espírito Santo, me ajuda agora. É o seu momento secreto. É o lugar secreto. O lugar secreto é você e Deus sozinho. É você, o Espírito Santo e a palavra sozinho, mas ninguém. Sem telefone, sem filho, sem marido, sem esposa, sem ninguém. É você separar aquele tempo ali para Jesus, um tempo de qualidade para o Senhor. E a nossa oração, ela tem que começar assim. Você vai com calma, bota um louvorzinho ali. Fica ouvindo um louvor baixinho. Separa um tempo, separa um momento ali. Vai ouvindo aquele louvor e começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu quero orar. Espírito Santo, me ajude a orar. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Espírito Santo, se revela a mim. Aí você está ali. Aí você está ali naquele momento de conhecimento, de aprofundamento. Aí o Espírito Santo começa a te mostrar. Aí o Espírito Santo começa a se revelar a você. Aí vem pensamentos na sua mente. Aí vem palavras na sua mente. Aí vem projetos na sua mente. Aí vem sonhos na sua mente. Aí você vai ali, aí daqui a pouco você está marchando que você nem sentiu. Daqui a pouco você está de pé e está marchando, e está guerreando, e está clamando, e está falando: Satanás, a minha casa é de Jesus, os meus filhos são de Jesus, o meu marido é de Jesus, a minha família é de Jesus. Sai, Satanás, porque essa casa aqui é do Senhor Jesus. Você começa a orar que você nem percebe. Isso é viver o sobrenatural. Aí o Senhor te capacita, o Senhor derrama dons, o Senhor derrama ministérios. Mas isso é no secreto que você vai conseguir essas coisas. O secreto vai te trazer evidência no público. O secreto é que vai fazer você influenciar. É o secreto, o lugar secreto. Jesus fala: quando você for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. É o secreto que vai te fazer crescer. É o secreto que vai te fazer amadurecer. É o secreto que vai te fazer viver coisas sobrenaturais com Jesus. É o secreto. Alguém aqui já viu aquele filme Quarto de Guerra? O secreto. Muitas vezes não vai ser um closet. Eu nem tenho closet na minha casa. O meu é numa cadeirinha no canto da área da churrasqueira, bem lá no cantinho. É o meu secreto. Mas Jesus sabe que eu tenho um compromisso com Ele ali. Eu passei por uma situação essa semana e eu precisava sentar e ouvir o Espírito Santo falar comigo. Mas eu estava tão envolvida com minhas coisas dentro de casa, mas eu falei: quando eu terminar, eu vou sentar. Quando eu terminei, fui lá e sentei. Isso era umas 5 horas da tarde. Eu sentei. Eu falei assim: Jesus, olha só. Aconteceu isso. A minha vontade primeiro, sabe qual era? Pegar o telefone e ligar para alguém. Minha primeira vontade. Mas o Espírito Santo falou: não. Nós, às vezes, precisamos de alguém, sim. Mas tem coisas que é você e Deus. Não é mais ninguém. A minha primeira reação, mas o Espírito Santo falou: não. Você vai falar comigo. Aí eu sentei e falei para Jesus: não gostei disso, achei que foi errado, não concordo. Irmãos, Deus me deu uma paz tão grande no meu coração que eu já até esqueci o que era. É desse jeito que Deus faz. A gente tem que ter a coragem de chegar para o Espírito Santo e falar realmente aquilo que está acontecendo dentro de nós. As nossas mágoas, as nossas decepções, as nossas raivas. Gente, a gente fica com raiva e nós temos o Espírito Santo do nosso lado. Ele é o nosso psicólogo. O Espírito Santo é nosso psicólogo, é nosso terapeuta, é nosso psiquiatra. Ele é tudo. Bota uma cadeira no lugar e fala assim: Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, eu preciso falar isso com o Senhor, me ajuda. Então, se você não está vivendo o sobrenatural com Deus, é porque você não está dando essa oportunidade de viver uma experiência com o Espírito Santo. O problema não é o Espírito Santo, o problema é eu e você. Que nunca temos tempo para o Senhor. Nunca temos tempo para Deus. Nunca temos tempo para orar. Nunca temos tempo para meditar na palavra. Desejo de servir. Quanto maior o desejo de servir, maior será o impacto que causamos. Nossa, irmãos, isso é tremendo. O sobrenatural faz isso com a gente. O sobrenatural traz dentro de nós o desejo de servir, o desejo de ajudar,
o desejo de orar pelas pessoas, o desejo de interceder pelas pessoas, o desejo de ouvir as pessoas, o desejo de aconselhar, o desejo de ajudar um próximo, ajudar uma pessoa que tem necessidade, ajudar uma pessoa que não tem nada, de compartilhar algo. O Espírito Santo faz isso. Irmãos, as obras não salvam, mas as obras acompanham a salvação. Você vai lá em Hebreus. Nós não podemos ser indiferentes à pobreza. Nós não podemos ser indiferentes à situação das pessoas que estão próximas de nós. Nós não podemos ser indiferentes, não como o corpo de Cristo. Se você quiser causar impacto na vida das pessoas, faça o bem sem olhar a quem. Vai lá no livro de Tiago. Tiago, o livro de Tiago, meu irmão de Jesus, ele é Provérbios, o Novo Testamento. Porque ele é igual Provérbios. Provérbios é a sabedoria de Salomão. Tiago, ele é uma carta prática. Ele vem para nos ensinar como viver no cotidiano, com obras práticas. O povo aí fora, às vezes, está muito cansado dos crentes. Porque fala muito e não faz nada. Fala demais. Irmãos, servir a Deus não é aqui dentro. Servir a Deus é lá fora. É lá fora que você vai causar impacto. É lá fora que você vai influenciar. É lá fora que você vai ser sal da terra e luz do mundo. É lá fora que você vai fazer o ID. O ID de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas para que nós tivéssemos uma responsabilidade muito grande, que é ganhar almas. A responsabilidade nossa é ganhar almas. Jesus não vai perguntar como é o seu apartamento. Jesus não vai perguntar como é a tua casa. Jesus não vai perguntar os títulos da tua faculdade. Jesus não vai perguntar qual o carro que você tem, qual o celular que você tem. Jesus vai perguntar: quantas almas você ganhou para mim? É isso que Jesus vai te perguntar. Mas hoje tem um evangelho de prosperidade que está ensinando o povo a só querer bênçãos e não querer viver o evangelho verdadeiro. Estão sendo enganados por uma mídia que está aí. Uns pastores que só falam de prosperidade, que você só tem que ter. Não. Jesus te chamou para ser, não para ter. O ter vai ser uma consequência do ser. E muitas vezes você está passando luta, dificuldade, porque você é um escolhido, porque Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer te levantar, Deus quer te dar projetos, Deus quer te dar sonhos, mas as suas prioridades estão invertidas. Vamos inverter as prioridades nesta manhã. Vamos inverter. Vamos ganhar almas para Jesus. O meu foco vai ser uma missionária onde eu estiver, uma missionária no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha rua. E sabe, para a gente ser missionário, muitas vezes basta a gente só ser bem educado. Não precisa de muito mais. Basta nós sermos somente gentis, dóceis, generosos. Não estou falando para vocês, irmãos, que o evangelho de Jesus é simples. É a gente que complica. É a gente que complica. Nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra. Nós influenciamos, nós impactamos com a nossa generosidade, com o nosso amor, com nossa docilidade. Ah, mas eu não sou dócil. Mas Jesus faz você ser. O Espírito Santo faz você ser. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não tira a nossa personalidade, ele não tira o nosso temperamento, mas ele molda de acordo com a vontade dele. Ele molda, ele nos molda. Precisamos ser moldáveis na mão do nosso Mestre Espírito Santo. Então ele nos molda. Seu temperamento não vai ser mudado, sua personalidade não vai ser mudada, mas ela vai ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Docilidade, generosidade. Então, muitas vezes, nós influenciamos dessa forma. Você influencia segurando uma mochila para alguém no ônibus. Você influencia dando o seu lugar para um idoso. Dando o seu...
Eu lembrei de um negócio agora. Murilo, quando ele pegava ônibus, que ele ia para a escola, que ele pegava... Hoje ele já está um rapazão, já dirige. Um dia ele chegou em casa bravo, bravo, bravo. O que foi, Murilo? Eu tive que dar lugar para uma mulher com neném. Assim, mas a gente tem que fazer isso, Murilo. A mulher está com bebê. Por que ela não esperou o outro ônibus? Tem um monte de ônibus que vai vir depois, ela tinha que entrar nesse e parar perto de mim. Eu tive que levantar e dar lugar, mãe, que raiva. Eu achei tão engraçado. Mas se a gente for olhar a analogia dele, a forma como ele colocou, tem outro ônibus, ela pode esperar o outro ônibus e sentar na frente, sentar. Mas por que ela tinha que ficar em pé perto de mim? Mas ele estava bravo, mas ele levantou. Brabo e deu lugar para ela, brabo. Muitas vezes Jesus vai exigir algo de você com você brabo, com você nervoso, com você irritado, com você não querendo fazer. Você não querendo fazer, mas Jesus, o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo dentro de si, ele constrange. Irmãos, ele fala na hora, não é verdade? Se você dá uma palavra que não foi do agrado de Jesus, na hora ele te constrange. Na hora. Na hora. E o servo de Deus é assim, irmão. O servo do Senhor, que tem o Espírito Santo dentro de si, ele não precisa que ninguém fique falando para ele o que ele tem que fazer, não. Quando o seu líder fica falando muito para você o que você tem que fazer, porque você não está escutando o que o Espírito Santo já te falou primeiro. Porque você não está escutando o que o Espírito Santo já te adiantou, já te mostrou, já te revelou. Hoje é um problema sério nas igrejas a questão da insubmissão. As pessoas querem ser submissas só ao líder, ao pastor. Não, você tem que ser submissa ao seu líder de louvor. Você tem que ser submisso ao seu líder diaconal. Você tem que ser submissa à sua líder no departamento infantil. Se ela vai fazer alguma coisa e você não gostou, faça, porque ela é tua líder. Deus colocou ela sobre você. Então faça. Obedeça, porque é aí que Jesus trabalha, é aí que Jesus prova, é aí que Jesus amansa a nossa carne, é aí que Jesus vem com as rédeas curtas sobre nós. É aí, e muitas vezes a gente passa despercebido. Para encerrar, já são 10h38, tem mulheres aqui que vão fazer almoço. Eu não vou não, porque eu vou almoçar na casa dos meus pais, mas senão eu tinha que fazer também. Há uma coisa que eu quero ler aqui, que eu deixei para trás aqui. Um segredo. O louvor pode vir aqui, Conrado. O pessoal do louvor pode vir. Uma coisa que eu queria falar. Um segredo para ministério de sucesso é intimidade com o Espírito Santo. Um segredo para uma família de sucesso é intimidade com o Espírito Santo. Um segredo para você ser um profissional de sucesso é intimidade com o Espírito Santo. Pega aí, irmão. Não é uma profecia revelada, não, mas eu estou falando com você. Quer ter sucesso na sua vida profissional? Quer ter sucesso na sua vida familiar? Quer ter sucesso no teu ministério? Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com esse Espírito, com essa pessoa maravilhosa que quer revelar-se a você, com essa pessoa maravilhosa que quer fazer grandes coisas na tua vida, que quer te usar para grandes coisas, para que o nome do Senhor... E outra coisa, irmãos, Jesus, ele nos usa para o nome dele ser glorificado. Ele quer nos usar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja exaltado, para que através disso mais e mais e mais vidas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. E é você, eu que Jesus vai usar. Olha que maravilhoso, nós temos um recurso dentro de nós maravilhoso, que é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente não se desapercebe. A gente não entende, a gente não conhece. Nesta manhã, saia daqui pedindo o Espírito Santo para se revelar a você. Fala assim: Espírito Santo, revela-se a mim. Espírito Santo, revela-me Jesus. Espírito Santo, revela-me o Pai Celeste. Espírito Santo, eu quero ser submissa à tua vontade. A tua vontade, não a minha. Espírito Santo, eu quero ser governada por ti. Espírito Santo, eu quero ser guiada por ti. Espírito Santo, eu quero ser orientada por ti. Espírito Santo, eu quero ser usado por ti com poder, com ousadia, com sinais, com maravilhas, com prodígios, porque o Espírito Santo quer te usar assim, irmão.
O Espírito Santo quer te usar, a mim e você, com poder, com sinais, com maravilhas. O Espírito Santo quer pegar você e falar com você assim: vai ali e ora por aquele paralítico para que ele venha andar. Vai ali e ore por aquele enfermo que ele vai ser curado. Vai ali e ore por aquele casamento que está sendo destruído, porque eu vou restaurar. Olhe, vai ali e olha por aquele filho desobediente, porque eu vou botar ele num prumo. É isso que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida. Então peça ao Espírito. Vamos ficar de pé. Maneira profunda de rendição ao Espírito Santo. Passar tempo em oração e lendo a palavra. A palavra, irmãos, ela é como uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes. Ela fere, mas ela cura a ferida. Você sabe quando é que a palavra nos fere? Quando ela nos confronta. Irmãos, nós precisamos ser confrontados. A profecia, ela tem 3 funções: ensinar, encorajar e exortar. A profecia, a profecia, irmãos, o profeta hoje é o pregador. O profeta hoje é o pregador. Esse é o profeta. Existe o dom de profecia, mas nem todo profeta, nem todo pregador tem um dom de profecia. E nem todo aquele que tem o dom de profecia, ele é um pregador, ele é um profeta. O profeta hoje, no Antigo Testamento, é o arauto do rei. É igual João Batista. João Batista era o arauto. João Batista que foi anunciando, que foi proclamando a vinda de Jesus. Então hoje eu e você somos o arauto. Hoje eu e você somos o proclamador. Talvez vocês aqui não vão ser um profeta que vão subir num púlpito. Não vão ser o pregador que vão subir num púlpito. Mas vão ser pregadores e profetas dentro da tua casa. Que vão proclamar, que vão levar, que vão falar, que vão anunciar esse rei. A comunhão com o Espírito Santo nos faz mudar. A palavra nos transforma. O Espírito Santo nos muda. A oração nos faz ter intimidade com o Senhor, nos faz ter intimidade com Jesus, nos faz ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que nessa manhã, como eu já falei, nós precisamos ser confrontados. Talvez você veio aqui hoje e não queria ouvir essa palavra. Mas eu quero sair daqui hoje com a minha consciência em paz, que eu falei aquilo que o Espírito Santo pediu para mim falar. Sabe, porque nós estamos vivendo em tempos de mornidão. Tá assim. De um lado, muito grito, muito pulo, muita manifestação, muito poder. E de outro lado, uma mornidão, um saqueamento espiritual, sabe? Uma paralisia espiritual. As pessoas não têm orado mais, as pessoas não têm lido a palavra mais. E muitas vezes, sabe, irmãos, é porque você sofreu uma decepção. Às vezes você está vindo na igreja, mas às vezes é até automático. Você vem porque você sabe que tem que vir. Você vem porque você sabe que é necessário. Você vem porque você sabe que você tem que estar no corpo. Que é importante estarmos no corpo. Porque orar, ler a Bíblia, adorar, a gente faz isso dentro de casa. A gente vem na igreja porque a gente tem que estar no corpo. A gente tem que estar unido como corpo de Cristo. Porque nós temos que estar debaixo de uma liderança espiritual. Por isso que a gente vem na igreja. A gente tem que estar debaixo de uma liderança. Tem que ter uma cobertura de um pastor. Uma cobertura de um líder. Por isso que a gente vem. Mas nós somos corpo. Muitas vezes você vem assim no automático. Mas eu quero pedir nesta manhã que o fogo do Espírito venha sobre a tua vida nesta manhã. Que o Senhor venha reacender essa chama dentro de você. Que você venha ser uma pessoa ousada, uma pessoa cheia de intrepidez, uma pessoa cheia de coragem, um arauto do Senhor Jesus, um proclamador do Senhor Jesus, um embaixador do Senhor Jesus.